Olá, investidores, tudo bem com vocês? Vocês pediram e nós voltamos. Hoje vamos conversar sobre carteira de investimentos, perfil e muito mais. E para isso chamei Pitts. Como é que está, Vitor Pitts? Tudo bem? João, tudo bem? E com você? Tudo ótimo. Então vamos para lá, sem enrolação. Lembrando, pessoal, se você tiver alguma dúvida sobre investimentos, coloca nos comentários. Nós estamos com esse quadro aqui, respondendo as dúvidas que vocês nos enviam para ajudar vocês a investir melhor. Tá certo? Então, sem enrolação, vamos lá. A primeira dúvida é: qual a importância de entender o meu perfil no investidor antes de montar uma carteira? Olha, é essencial você entender o quão disposto você está ao risco e qual é a sua capacidade ao risco. São dois conceitos que as pessoas se confundem muito, né? Então, a disposição, a gente está falando de aspecto psicológico. E a capacidade ao risco está ligado mais à parte conjuntural, à estrutura de vida do investidor. Então, antes de tomar qualquer decisão, olhe para você, né? Se enxergue, entenda qual é o seu contexto, qual é os seus gostos, o que você está passando na sua vida, o que a carteira de investimentos podem estar trazendo para você. Então, você entender o seu perfil, eu diria que é principalmente uma proteção. Uma proteção por quê? Se você não entende o seu perfil, você vai abrir margem para quando o mercado ter uma flutuação, você está tomando decisões muitas vezes com base no seu emocional. Você não vai ter uma estrutura ali fundamentada daquele racional que te fez montar aquela alocação e você vai se sentir inseguro, você vai vender na hora mais inapropriada e vai fazer más decisões de investimento. Então, primeiro, entenda o seu perfil. Antes de mais nada. Legal, e acho que assim, é um erro grande das pessoas, né? Porque você tem os investidores querendo começar a investir de uma hora para outra, sem realmente ter entendido qual é o seu perfil. E mais do que isso, sem ter entendido quais são os seus prazos, quais são os seus objetivos, e isso acaba por prejudicar pensando no longo prazo, né? Não que não possa ser corrigida a rota no meio do caminho, acho que a maior parte das pessoas corrige a rota no meio do caminho. Mas você começar bem direcionado faz você acelerar muito esse início, e mais do que acelerar esse início, eu acho que reduz muita chance de você errar ali na frente, né? De você estar tomando decisões erradas. Muitas vezes porque você cria aquela expectativa, né, João? Então você cria aquela expectativa principalmente aonde? Vou investir em ações, porque isso daqui é o que vai garantir maior retorno. Só que o que vai fazer diferença nas ações a longo prazo? Tudo bem que a análise é muito importante, é essencial, é um pilar para você ter um bom retorno ao longo do tempo. Porém, o seu comportamento é algo crucial, né? Então tem diversos estudos que mostram, né? Inclusive tem um exemplo prático do Magellan Fund, né? Do fundo do Peter Lynch, em que apesar do fundo ter desempenhado, né, uma rentabilidade muito alta ao longo do tempo, né? Foi de 29% em 13 anos, a maior parte dos investidores perderam dinheiro. Por quê? Não conheciam o seu perfil de investidor. Então é essencial. Ótimo. E aí a segunda pergunta, Pitts, é sobre se vale a pena investir só em ações de empresas brasileiras ou se vale a pena focar em mercados internacionais? É essencial ter uma diversificação em outras economias. Para qualquer perfil de investidor, eu sempre recomendo que você tenha pelo menos, né, um pezinho lá fora e pelo menos, né, falando em algo tangível, pelo menos 10% da sua carteira, né? Então, ao mesmo tempo que é importante diversificar em setores, né, porque cada setor tem seu risco, cada ativo também tem seu risco, né? Então a gente diversifica em ativos, diversifica em setor e diversifica em economias, né? Então as economias têm ciclos diferentes ao longo do tempo, né? Então o que a gente mais vê, né? Eu quero investir só no Brasil. Curiosidade, o Brasil é um dos países em que o investidor tem o maior viés doméstico, conhecido home bias. E a gente não representa nem 1% do mercado de capitais global. É um contraste, né? Então é essencial o investidor, né, diversificar lá fora. Hoje tem muitas formas, né, de investir. Tem por meio de BDR, você pode comprar ações diretamente lá fora. A gente tem corretoras hoje que já estão mais acessíveis para o investidor, né, com taxas de corretagem mais baixas. Então hoje tá muito fácil investir no exterior e é muito importante. Ótimo. E até no Brasil você não tem tantas oportunidades como tem lá fora de investir, por exemplo, em empresas de tecnologia, empresas de extrema qualidade, entre outras coisas que você acaba por não encontrar aqui no Brasil. E aí o único caminho, o caminho mais natural, é buscar lá fora. Aqui no Brasil a gente tem muita questão também relacionada a cenário político e econômico, né? Bastante volatilidade, oscilação.
E é daqui que surge a terceira pergunta. Como o cenário político e econômico atual pode impactar meus investimentos? Eu dividiria em 2 pontos essa resposta. O primeiro, o investidor que investe no Brasil, ele tem que estar ciente dessa volatilidade. Desde que eu me conheço como gente, o Brasil sempre passa por períodos de instabilidade política, instabilidade econômica, e eu não acho que vai ser diferente nos próximos anos, né? Não estou dizendo aqui, não estou querendo alarmar ninguém, mas acho que isso é relacionado ao país, é relacionado à cultura, é uma economia. Então, isso vai fazer parte do jogo, né? Esteja ciente disso. Mesmo em economias desenvolvidas, como os Estados Unidos, também passam por esses períodos de crise. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto, ter essa consciência. Aí o segundo, né, por um lado, se o investidor sente medo disso, é compreensível que tenha um receio, um medo, é interessante encarar já de outra forma. Isso permite ter mais oportunidades também nos investimentos. Então, a gente viu isso muito acontecer em períodos de muita insegurança, de instabilidade. Foram justamente os melhores períodos para se estar fazendo investimento no Brasil. É uma curiosidade assim que as pessoas não acreditam, mas basta olhar, né, na nossa história, quando a gente olha em retrospecto, né, períodos de muita instabilidade, em que tinha uma aversão ao risco muito grande, em que estava um desespero que o Brasil ia acabar, foi justamente, né, o melhor momento para se estar investindo. Por incrível que pareça, tanto em renda fixa quanto em ações, né, em diferentes classes de investimento. A quarta pergunta, Pitts, e aí voltando a falar sobre questão de carteira, alocação, reajuste, etc., qual a frequência ideal para revisar meus investimentos e fazer ajustes na carteira? Porque eu acho que tem investidores que fazem isso diariamente, tem investidores que fazem 2 vezes por ano. Qual que você entende como a estrutura ideal para fazer uma revisão dentro da sua carteira? Uma revisão da carteira, João, eu acho que no momento que você faz uma diversificação e monta uma carteira adequada para o seu perfil, você não precisa estar revisitando isso com muita frequência, né? Porém, tem alguns aspectos que você tem que estar cuidando. Por exemplo, quando alguma classe tem um movimento muito forte, né? Então pode trazer um desbalanceamento ali para sua carteira. No questionamento anterior, né, sobre a diversificação internacional. Então vamos dizer que você tem uma parcela dos seus investimentos lá nos Estados Unidos e uma parcela dos seus investimentos aqui no Brasil. Eventualmente, né, os Estados Unidos vai ter um desempenho ali a curto e médio prazo muito melhor do que o Brasil, e isso vai fazer com que os seus investimentos lá fora tenham uma proporção maior do que você tem aqui no Brasil. Pode ser um momento, né, de você revisar e talvez alocar mais aqui na carteira brasileira. E o contrário, a mesma coisa. Então, esse é um aspecto importante. Mudança de vida, né? Então, eu acho que é importante o investidor reconhecer quando, né, tem alguma mudança de estrutura familiar, né, tem alguma mudança ali de vida muito grande e ele está cuidando para aquela carteira estar adequada para aquele momento dele. Não, legal. E aí eu acho que também parte da ideia inicial, né? Que é, se você consegue ter um perfil bem estruturado e conseguir construir uma carteira bem estruturada, na minha visão, pelo menos, as revisões elas ficam muito mais fáceis. Porque se você não tem um perfil muito claro, as coisas começam a oscilar e o mercado oscila, daqui a pouco você vai ver, opa, peraí, talvez eu não tivesse que ter essa classe de ativo, vou ter que tirar. E aí depois você escuta o seu vizinho que ganhou dinheiro e você coloca por não ter uma compreensão muito boa. Então, acho que revisão de carteira, compreensão de qual que é o seu perfil e a construção da carteira caminham muito juntas, né? Exatamente, né? O investidor às vezes tem aquela mania de se comparar muito com o outro, né? E dizer, aquele cara está fazendo isso, pô, isso aqui pode ser uma boa ideia, né? Acho que eu vou seguir o que ele está fazendo. Pô, aquilo lá pode ser o melhor para ele, né? Então, às vezes, aquele outro investidor ele tem um know-how muito grande no setor imobiliário e ele vai buscar investir mais em empresas do ramo imobiliário porque ele conhece, ele sabe muito bem o que está fazendo, né? Então, acho que entra também um pouco na questão do ciclo de competência, né, João? Já puxando um pouco, né, para esse lado também. Mas, quando você se conhece muito bem, estrutura a carteira adequada para você, as revisões ficam muito mais fluidas, muito mais fácil mesmo. Ótimo. E para a última dúvida, Pitts, uma dúvida mais técnica, o pessoal perguntou quais métricas fundamentalistas devo priorizar ao analisar ações para investir no longo prazo. Olha, eu acho que essa é uma pergunta para nós dois, né? Talvez você responda até melhor do que eu, mas eu acho que principalmente, né, aquele investidor que está começando a investir em ações tem que olhar algumas métricas que eu diria que são bem importantes. Métricas de, por exemplo, gestão da empresa, né, governança, se é uma empresa que tem um bom histórico,
se a gestão fez boas decisões de investimento ao longo do tempo. Segundo ponto, se a empresa apresenta margens consistentemente altas ao longo do tempo, porque isso pode demonstrar uma vantagem competitiva que aquela empresa tem e continuar gerando ainda mais valor ao longo do tempo. Terceiro, dívida, né? E aqui no Brasil isso é muito importante porque a gente tem uma taxa de juros real relativamente elevada, então empresas que são muito alavancadas vão ter lá na linha de despesas financeiras um fator bastante detrator se não tomar esse cuidado, né? Então eu diria em métricas de valuation. Obviamente, né, assim, valuation não é algo trivial, requer muito conhecimento, né? A planilha aceita tudo, né? Então você tem que ter um conhecimento nos parâmetros, né, nos inputs que você vai estar colocando ali para chegar no valuation mais fidedigno possível. Por isso que aí é essencial, né, você também ter ao seu lado, né, uma casa de análise, você ter profissionais que vão estar te acompanhando justamente para te dar esse melhor amparo possível em relação a quais empresas está escolhendo para sua carteira, né, João? Exatamente. Eu acho que eu adicionaria só que essas métricas ou esses indicadores, eles só indicam. Por exemplo, na análise, a gente gasta 95% do tempo entendendo vantagem competitiva, entendendo questões quality, Exato. né, e não quanti. Porque o número é fácil. Você pega um demonstrativo financeiro, você consegue pegar um número. Mas aquele número ele tem que representar alguma coisa na vida real. E uma vantagem competitiva é muito mais difícil você enxergar. Isso se traduz em vários aspectos. Margens altas, você tem uma rentabilidade acima da média do seu setor, dos principais players, etc. Né? Então, acho que eu adicionaria só esse aspecto. E na consultoria, vocês fazem a seleção dos principais ativos para os clientes de vocês, né, Pitts? Exato, João. A gente entende primeiro, né, quais são os objetivos do investidor e faz esse trabalho personalizado, né? Lembrando que dentro das opções de ativos, né, que a gente tem como oportunidades, a gente identifica aquelas que fazem sentido para você, né? Então é um trabalho que é bastante com muita cautela, com muito cuidado, né, para tanto entre as classes, nos percentuais entre as classes, né, ela está adequada para o seu perfil de investidor e os ativos que compõem cada classe também estarem fazendo sentido para aquilo que você está buscando, né? Então a gente consegue ter esse amparo, né, da research aqui dentro da Suno e a gente está trazendo essas melhores opções de investimento adequadas para sua carteira. Legal, e se você quer conhecer mais sobre a consultoria, é só clicar no link que está na descrição, lá vai ter muito mais informação para você sobre esse serviço prestado pela Suno e deixa nos comentários quais são as próximas dúvidas para o nosso próximo vídeo. Obrigado, Pitts. Obrigado, João. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.